Jornal da Mix. Michele Zuliani está na área porque a gente tem um assunto muito sério para falar. João Guilherme, aqui no Jornal da Mix, a gente só fala notícias que foram muito bem apuradas, que a gente conversou com as fontes, que a gente sabe de onde vem, certo? Isso mesmo. Aqui, tem que ser assim. Conversinha de zap não tem vez, Não certo? rola, né? Agora, sabia que tem muita gente que acredita piamente no que chega no zap? Tenho pessoas na minha família que acreditam. Pois é, tem mais perto do que a gente o imagina, grupão do né? Zap. Ai, gente, sabe o que é pior? Que isso tem consequências tão sérias. Não só na nossa sociedade, porque tem gente que faz cada maluquice, sai espalhando umas fofocas esquisitas, porque fontes, vozes da minha cabeça, não. Fontes, vozes do WhatsApp. Recebi, tá na internet, é verdade. Não, gente, tá na internet, nem sempre é verdade. Bora apurar melhor isso, ver os fatos. Porque quando a gente acredita em fake news e passa elas adiante, a nossa saúde mental também fica comprometida, certo, Michele? Certo, Brenda. Bom dia, Brenda. Bom dia, João. Bom dia. Então, né? As notícias, em geral, elas causam umas sensações na gente, né? Medo, surpresa, indignação, esperança, repulsa. Às vezes, a ignorância é uma benção. Isso é um fato, isso é um fato. Isso é um fato, né? Mas, como bons adultos que somos, temos que nos manter informados, né? E a estratégia das fake news, elas aproveitam das nossas reações para nos influenciar. Então, elas confirmam algumas fantasias, né? Fantasias de perseguição, de conspiração, de megalomania, ciúmes, esperança, e reassegura aquele sentimento de eu sabia. Eu não falei que era assim? Pois é. E então a gente tem a tendência de acreditar naquilo que a gente queria acreditar. Só faltava alguém pra falar, é isso mesmo. Exatamente, só faltava... A gente vai criando algumas teorias, algumas esperanças que a gente tem. Por exemplo, pessoas que têm doenças crônicas, que esperam uma cura. E aí falam, se você tomar, sei lá, 2 colheres de sal puro por dia, você vai ser curada. Aí a pessoa acredita nisso. Aham, com certeza. Vixe, eu cansei de pegar fake news da minha mãe. Minha mãe tem diabetes. E ela sempre vem com, e água de alguma coisa. E suco de não sei o quê. Eu falei, Tem um mãe... desse lá na minha casa, que também escuta várias coisas e aí compra várias coisas e, né? Difícil. Pois é, e aí a gente já queria ouvir isso. Então, quando vem alguém e diz, é assim, a gente fala, pronto, aí, ó, tá vendo? Não falei? Né? Então, mesmo que elas soem muito absurdas, né? Então, geralmente a gente vai acreditar em pessoas que têm uma posição hierárquica maior, né? Então, se a Brenda tá falando, é verdade, né? Se o prefeito tá falando, é verdade. Se a professora tá falando, é verdade. Só que às vezes a gente pega uns profissionais que a gente nunca viu na vida, nem sabe se eles realmente são o que são, e tá lá, doutor fulano de tal. Ele é médico. Ele é político, ele é especialista naquilo. Será que ele é mesmo? Você puxou a ficha desse peão pra ver se ele é de verdade o que ele tá falando que ele é? Exatamente. Só porque a gente colocou um doutor na frente, né? Até eu posso, né? Então, isso é muito complicado, porque a gente não procura a fonte disso, né? E geralmente tem muitos influencers em diversos níveis que falam alguma coisa para vender um curso e a gente cai na ladainha porque eles estão falando o que a gente quer ouvir. E a gente não quer ouvir o que a gente não quer, né? Eu não quero ouvir que eu tenho que fazer atividade física e comer saudavelmente para emagrecer. Eu quero ouvir que tem um chá milagroso. Um chá milagroso, né? Então, isso é extremamente prejudicial, né? Porque a gente cria uma atmosfera de insegurança, né? Esses prejuízos que as fake news causam na saúde mental. A gente cria uma atmosfera de insegurança, a gente perde a referência do que é verdade e o que é mentira. A gente começa a ficar bem persecutório, uma desconfiança extrema de tudo, de todos. Então, tem um lado onde a gente acredita em tudo e tem o outro lado que a gente passa a não acreditar em nada. Desconfia de tudo. Desconfia até da própria sombra, né? Então, aí a gente vai criando, por essa insegurança, a gente vai criando uma realidade paralela, né? Então, a gente até chega a se questionar, né, de algumas pessoas, como que essa pessoa consegue acreditar numa coisa tão absurda dessa? Porque a gente realmente vai criando uma realidade paralela e de acordo com esse núcleo, a gente vai criando esses grupinhos que se fecham numa bolha
e não pensam criticamente. Né? Não vai conferir, se fulano tá mandando no grupo é porque é verdade, e a gente vai compartilhando isso, né? Então, a gente vai gerando essas comunidades virtuais e que acabam incitando uma gama imensa de sensações. Ou incitando violência, ou pânico, medo, ansiedade, paranoias, estresse. Então, assim, é uma situação muito complicada. Gente, existe uma indústria de fake news, tá? Não é tipo, lancei aí um boato, vamos ver como é que é. Não, existe gente pensando em como fazer essas falsas verdades entrarem na cabeça das pessoas. E existem métodos que fazem isso realmente entrar na cabeça das pessoas. E isso já é usado há muito tempo, há muitos anos, e ganhou muita força agora, né, Michelle? Então tem Sim, técnicas para isso entrar na cabeça, né? Tem técnicas, porque a primeira... Para que serve, né, a disseminação de fake news? É uma forma de controle social, de manipulação de massas, porque conhecimento é poder, né? Quanto mais a gente sabe, se eu sei mais do que você, eu tenho um domínio sobre você. Se eu quero te manter desinformado... Você vai acreditar no que eu estou dizendo, né? Então, quanto mais desinformado esse líder mantém a população e separa em pequenos grupos, né? E vai criando rivalidade entre eles, mais controle ele tem sobre a massa, sobre a população, né? Então, vem esse mecanismo da fake news, ele tá muito próximo do baixo estímulo ao pensamento crítico. Você não precisa estudar, eu tô te dando a informação. Você não precisa correr atrás da fonte. A fonte sou eu sou a fonte. Né? Então, fonte, voz da minha cabeça. Né? Então, tem toda uma engenharia do caos aí, né? Por trás das fake news. E isso tá adoecendo as pessoas. As pessoas realmente estão ficando doentes por conta disso. Então, o medo adoece, o pânico adoece, essa desconfiança, esse afastamento que às vezes a pessoa acredita tão piamente em algo que claramente não é verdade, que ela acaba se afastando das outras pessoas. Então, essas doenças que a gente já tem são potencializadas muitas vezes, ou até são criadas por meio disso, né? Sim, porque essa pessoa, ela começa a se afastar de quem pensa muito diferente, né? Porque a notícia, essa informação, ela se amarra de uma forma que ela é inquestionável. Você não pode questionar essa opinião diferente. Então, as pessoas se afastam, né? E se afastando, tendência ao isolamento, tendência à depressão, tendência à ansiedade. Claro que se você passa a desconfiar de tudo e de todos, você vive ansioso, estressado. Mas é uma ansiedade que não é uma ansiedade normal. É uma ansiedade que ultrapassa os níveis, né? São crises de pânico mesmo. Então, a gente pode pegar o exemplo aí da pandemia, né? Quando a gente soltou essa informação, nossa, a gente não podia pisar no chão fora de casa, né? Então, tinha muita fake news misturada com muita verdade. Então, isso se perdeu um pouco, né? Essa referência aí de o que é verdade, o que é mentira. E isso tá ficando cada vez mais difícil de distinguir, né? O que é um veículo de comunicação que é confiável, né? Então, isso é uma das estratégias, né? Pra gente combater as fake news. Primeiro de tudo, cheque essa informação. Chegou uma informação no WhatsApp, por exemplo, dá um Google, dá uma pesquisada. Hoje existem sites especializados em desmentir fake news, tá? Como que eles fazem isso? Eles pegam lá aquela informação que chegou no seu WhatsApp. E aí eles pegam, essa imagem é daqui mesmo? Esse vídeo é nesse contexto? Essa frase foi feita assim e de repente você vai ver que isso aconteceu, sei lá, 7, 8, 10 anos atrás, em outro país, o contexto era outro, não tinha nada a ver com aquilo que você recebeu no WhatsApp. Tem gente que faz essas pesquisas justamente para isso. Aí você fala, mas eu posso confiar nesses sites mesmo? Olha mais de uma fonte. Olha 2, 3, 4, dá uma investigada. Antes de passar adiante ou de acreditar piamente, brigar com a família inteira, porque só você acreditou, vamos ver se é verdade mesmo? Vamos perguntar para mais gente, procurar em mais fontes? Isso ajuda muito, né, Michelle? Ajuda muito a gente pesquisar mesmo. Recebeu uma notícia, ficou desesperado. Dá um Google, você já tá recebendo no celular, muda de página ali, muda de aplicativo, dá um Google, vê se isso é verdade mesmo, conversa com outras pessoas. Não tem nada mais, um antídoto mais eficiente para desinformação do que a própria informação. É isso A gente tem que pesquisar, a gente tem que criar o nosso
opinião sobre aquilo, né? Um pensamento crítico. Isso tá ficando cada vez mais escasso. É verdade. A gente pega tudo tão mastigado que a gente não pensa por conta própria, né? Não Pois estabelece o que nós pensamos sobre isso. Uhum. E aí é que mora o perigo. Agora, é o seguinte, se eu perceber que eu tô ficando muito em pânico, eu tô muito assustada, eu tô desconfiando de tudo e de todos, eu tô me afastando da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eram próximas a mim, o que eu faço? Olha, o primeiro passo é você buscar ajuda, né? Olha, tenho esses pensamentos, essas paranoias, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de conversar, eu tenho medo de ligar o computador, eu tô sentindo que se eu falo perto do meu celular eu vou ser perseguido, a CIA vai me achar. E vá ao profissional, converse com as pessoas, quebre essa barreira, porque as fake news querem isso mesmo, que você se isole. E assim é mais fácil de manipular. É mais fácil manipular um grupinho de 3 do que um grupinho de 50. É isso aí. Né? Então, tem que procurar ajuda. Procura um profissional, gente. Conversa a respeito disso e vamos parar de cair em fake news, né? Tá com dúvida? Vai numa fonte confiável, procurem mais de uma fonte. Vamos ouvir as percepções dos outros sobre isso também e ouvir de mente aberta, tá? Depois você faz seu julgamento aí, mas ouvir o outro é super importante também pra gente ver. É fato? É fake? Será que procede? Será que não? E aí parar de se enganar também. E parar de ficar doente por causa disso, né? Pois é. Michele Zuliani, obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Mix. Semana que vem tem mais.